E aí, bando de noob, beleza? Olha só a nossa terceira aula e como você vê o título aí, GitHub, né? Cooperando com projetos. Vamos ver aqui o nosso relatóriozinho, né? A nossa rotina. Ficou meio bugado aqui o nosso slide, mas dá pra ver, né? Vamos lá. É, a gente vai ver conceitos de branch, né? Que são os ramos. A gente vai navegar entre essas branches, a gente vai ver o comando git merge e também vai entender o git clone, beleza? E a minha dica de hoje é insista na persistência. Show de bola, né? Vamos lá. Eu coloquei o git clone aqui primeiro, mas eu vou querer mostrar para vocês, né, na mãozona o que significa as branches, né? Então a gente vai aprender aqui na prática o que são as branches. Olha só, nessa imagem a gente vai poder visualizar aqui que existe a branch master. Você lembra que na última aula a gente fez um push, né? A gente empurrou os nossos arquivos, né, para o nosso repositório no GitHub, né, o nosso repositório remoto online, e a gente empurrou para a branch master. Se você prestar atenção aqui, tem mais uma branch chamada develop, mais uma branch chamada feature e outra branch também chamada feature, certo? O que significa essas features? Features são funções, né, que são adicionadas no nosso sistema, né, como eu dei o exemplo da calculadora. Essa aqui foi uma função de dividir, essa aqui foi uma função de multiplicar, e lá na frente elas vão fazer parte, né, da branch develop, que lá na frente vai ser utilizada na, na branch principal, a branch master. Eu vou explicar isso aqui para vocês, né? O que acontece? Nós inicializamos o nosso projeto na branch master, então ela vai ter o código funcional, ou seja, vai ser o código que vai estar rodando liso, né? O arquivo tudo funcionando sem bug, né? E quando a gente utiliza, a gente cria, isso aqui é um conceito, né, de a gente criar um outro repositório, entre aspas, master, né, que a gente chama de develop, né, é uma branch onde nós vamos inserir a nossa feature, né, e a gente vai ver se vai estar funcionando direitinho, né, os testes todos realizados, e se de fato ela estiver funcionando, ela vai ser inserida, né, aqui na versão. Então a nossa versão 0.2 ela só soma, né? E eu quero que a minha versão 1.0 ela já receba a minha função de dividir e a minha função de multiplicar, né? Então na minha versão 1.0 o meu sistema ele vai poder, além de somar, dividir e multiplicar na versão 1.0. E aí a feature ela é criada justamente para que você tenha uma cópia do código na sua máquina e você possa ir implementando, né, os métodos, né, as ferramentas. Você vai inserir um georreferenciamento, um chat no sistema. Então você cria uma feature, né, perdão, você cria uma branch justamente para você poder trabalhar, beleza? Vamos lá criar uma branch no nosso projeto e aí a gente vai ver aqui os comandos. Ó. A gente pode usar dois comandos, o git branch e o nome da nossa branch, ou a gente já pode usar o git checkout -b, que é de branch, e o nome da nossa branch. Vamos lá. Deixa eu limpar aqui, né? Um Ctrl L, ou você digita clear, que ele apaga, beleza? Vamos ver, git status. Estamos no ramo master. Você vê aqui, ó. Então a gente, como eu falei, a gente pode fazer git branch e o nome da branch, né? Nome da branch, beleza? Mas a gente vai usar o git checkout, que o checkout ele serve justamente para a gente poder mudar, né, de lugar, ou seja, um commit, uma branch, né? E a gente vai poder colocar aqui. Vamos chamar,
Eu vou colocar um padrão que a gente utiliza no estágio, né? E o padrão é o seguinte, é feature, né? Eu vou adicionar uma nova ferramenta, DA, que é a minha inicial, Diego Araújo, o número do card, né, que a gente utiliza lá, é uma organização de atividades, de tarefas, e o nome, o número do card e o nome, né, da tarefa que a gente está realizando, né? Então eu vou colocar utilizando Brains, ok? Ok. Então se a gente der um git status novamente, ele vai nos informar que a gente não está mais no ramo master, que a gente está no ramo feature Diego Araújo 01 utilizando branch, né? Então ele já fez aqui junto com o git checkout, ele criou o "-b", né, a branch, e já nos levou para dentro dela. E ele diz aqui, você trocou, né, para a nova branch. Então se a gente também for dar um ls, né, a gente vai ver que tem ali o teste.txt. Vamos lá no nosso Visual Studio Code e veja aqui também que a gente também está em outra branch. Então eu quero fazer uma alteração. E eu vou colocar aqui, estamos agora na terceira aula de Git e GitHub. Ok. Então, se você prestar atenção, antes o que era verde agora está amarelo e com um Mzinho de modified, ou seja, ele foi modificado. E aí, se a gente vir aqui, ó, dar um git status, ele vai dizer que o nosso arquivo teste ele foi modificado. Então eu preciso dar o git add ponto ou o nome do arquivo teste.txt. Mas a gente também, como esse arquivo ele já existe e ele já está sendo rastreado, nós podemos fazer o seguinte, git commit. Mas Diego, não precisa adicionar antes e depois fazer o commit? Sim, mas se o arquivo já está no seu computador e ele só foi alterado, você pode usar a seguinte flag, add adicionar im de mensagem, e a gente vai adicionar a mensagem utilizando branch, ok? E se você apertar enter, funcionou do mesmo jeito, sem eu fazer o git add, tá bom? Por causa dessa flag im. Se você não se lembra, então siga o fluxo normal. Git status, git add, o nome do arquivo ou ponto, git commit -m e a mensagem. E agora a gente vai fazer git push origin e não vai ser a branch master. Nós vamos mandar para a branch que foi criada, feature/da 01 utilizando o branch, ok? E olha só. E aí ele vai pedir o nosso username e a nossa senha. E ele vai empurrar tudo para lá, para o nosso repositório. Vamos dar uma olhada lá? Olha só. Vamos voltar aqui no curso Git. Aí ele já atualiza. E ele vai nos informar aqui que existe uma branch que ela foi enviada há menos de 1 minuto, certo? E ela está dizendo aqui, ó, compare e pull request, né? Compare e aceite, né, a requisição. Se você prestar atenção, aqui vai ter o nome branch master, tá bom? Então vamos lá, teste.txt. Eita, Diego, cadê a nossa alteração? Não tem a nossa segunda linha, só tem a primeira. Por quê? Vamos voltar lá no curso Git. E aí a gente vem aqui, ó, clica e vai ter a outra branch aqui. Olha só que legal, né? A gente criou no nosso repositório local, empurrou para o nosso repositório online. E aí, ó, se a gente fizer a alteração, certo? E clicarmos aqui de novo no teste.txt, vá lá, a nossa segunda linha está aqui. Então estamos agora na terceira aula de Git e GitHub. E aí, Diego, o que eu faço para que
essa minha nova ferramenta do meu software seja aceita na Branch Master, né? Então a gente volta lá na Master e a gente clica aqui, compare e pull request, ok? Então o próprio GitHub ele já faz uma análise para ver se não tem nenhum conflito e aqui ele informa se tem algum conflito ou não. Então vamos ver aqui, able to merge, certo? Eu vou criar um conflito para a gente poder dar uma olhada, certo? E aí ele pode ser mergeado, né? Ele pode ser misturado, a branch que eu criei com a branch principal, que é a branch master. E se eu apertar aqui, eu vou criar o meu pull request, né? Então vamos lá, criei meu pull request. E aí ele vai, que ele dá uma olhada se a branch não possui conflito. Se não possui conflito, você analisa a modificação, né, do arquivo aqui, ó, files changed. E aí ele vai mostrar aqui, ó, tinha uma linha, agora tem duas linhas, beleza? E aí eu volto e aqui eu posso fazer o merge, né, do PR, né, que foi solicitado por request. Eu vou confirmar. Então ele diz que foi feito o merge e a minha branch foi fechada com sucesso. Então a gente volta lá no nosso repositório e olha só que legal. Agora a gente está na branch master, né? Você lembra que só tinha uma linha? E com a nossa junção agora tem as duas linhas, ou seja, o meu programa primário e a minha ferramenta nova foi adicionada ao meu programa. Legal, né? Então a gente consegue fazer os branches, né, se conversarem entre si e elas podem funcionar. E aqui, ó, são duas branches, a master, né, aqui, e a branch que eu criei. Beleza, galera? A gente vai dar uma pausa aqui e volta na próxima aula. Valeu!